Bom, pessoal, boa noite. A gente acabou de ver mais um pronunciamento, rádio e televisão, do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos começar mais uma transmissão ao vivo do nosso programa Quarentena Ecossocialista e Libertária, dessa vez com o tema, As Abobrinhas Mitológicas do Presidente. Bom, pessoal, a gente eu não consegui escutar, né, o pronunciamento do presidente ao vivo na televisão por causa do panelaço que rolou aqui na Tijuca, né. Eu até liguei a câmera, fiz uma transmissão ao vivo rápida, né, mostrando inclusive a imagem na televisão e o panelaço, porque nas outras vezes que eu registrei o panelaço, né, o exército de robôs, né, da milícia digital invadiu a minha página, né, com todo tipo de mentira, dizendo que era montagem e tal. Disseram até que eu era o Pedro Bial, olha só, que era a voz, mostra a cara, Bial, dizendo que a minha voz era a voz do Pedro Bial. Bom, o Bolsonaro acabou de fazer um pronunciamento, né, que eu gostaria de destacar apenas alguns pontos, né, que eu considero bastante importantes, né. Em primeiro lugar, Bolsonaro sentiu o golpe, né, o tom dele mudou nesse pronunciamento, ele estava acuado, né, a gente está acostumado a ver o Jair Bolsonaro sempre muito truculento, né, distribuindo patadas para todos os lados, né, usando todo tipo, eh, de agressão, né, para se referir a quem não segue a sua cartilha na íntegra, né. Ele estava com um tom bem recuado, né. Eu acho que ele sentiu o golpe do confronto, né, entre a opinião pública, né, e os seus discursos e as suas práticas absolutamente irresponsáveis, né. A parcela grande da nossa população entendeu, né, o caráter genocida da política do Bolsonaro, e ele está bastante isolado, não só nas instituições, né, mas também na opinião da grande maioria da população. Hoje, mais cedo, inclusive, eu participei, do um uma transmissão ao vivo, né, organizada pelo David Miranda, pela Sâmia, pela Fernanda Melchiona, né, com a apresentação, de 1 milhão de assinaturas pedindo impeachment Bolsonaro. E assinaturas que estão sendo coletadas por um setor da esquerda, né. Nem dá para dizer que é uma coisa está envolvendo o conjunto das organizações de esquerda, porque muita gente ainda acha, né, que é melhor deixar o Bolsonaro sangrar, né. Bom, então o Bolsonaro está perdendo feio, né, na opinião pública, está isolado institucionalmente, e primeira questão que me chamou a atenção no discurso de hoje, né, foi esse tom recuado, né, a fala mansa de quem está se sentindo acuado. Agora, é importante a gente observar que o Bolsonaro não recuou no conteúdo, ele recuou na forma. Mas se a gente analisar o discurso dele, ele continua negando a ciência, não fez nenhuma autocrítica em relação ao isolamento social, não afirmou, né, que vai se empenhar em garantir, né, o direito das pessoas ao isolamento social. E continua negando a ciência, né, e ao ponto de manipular em cadeia nacional de rádio e televisão as palavras, né, do, diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros Adhanom, né, para ficar mais fácil. Bom, o Bolsonaro, usou a distorção da fala, né, do diretor da OMS para dar a entender que o cara está relativizando o isolamento social, né, a partir da compreensão da situação das pessoas que têm trabalho precarizado, que estão ficando desempregadas, né. Só que vejam só o que foi a fala, né, o que que o diretor-geral da OMS
escreveu no Twitter: pessoas sem fonte de renda regular ou sem qualquer reserva financeira merecem políticas sociais que garantam a dignidade e permitam que elas cumpram as medidas de saúde pública para a Covid-19 recomendadas pelas autoridades nacionais de saúde e pela OMS, né? Então, o que o diretor da OMS falou é o que nós estamos falando há muito tempo, né? Precisa haver o isolamento social radical. Agora, isso não basta ser decretado, né? Não basta só dizer para as pessoas que elas não podem sair de casa, né? Tem que ser tomadas medidas concretas para garantir que as pessoas possam exercer o seu direito ao isolamento social. E isso daí significa, né, não permitir que os patrões de atividades não essenciais pressionem os trabalhadores a irem trabalhar, não permitir o desemprego em massa das pessoas com carteira assinada e fazer políticas públicas urgentes, emergenciais. Não pode ser lá em abril, não pode ser só R$ 600, né, para garantir que as pessoas possam ficar sem trabalhar, né. Precisam ser tomadas medidas concretas, né, o que o diretor do OMS falou, né: "Ah, temos que, perceber que tem pessoas que não podem trabalhar e aí não vai ter isolamento social". Não, ele falou que para ter o isolamento social que é necessário, que são as recomendações da OMS, as pessoas têm que ser olhadas com atenção, tem que haver uma política pública específica para atender essas pessoas, inclusive mista, né, de garantia de emprego e renda, de distribuição de alimentos, gêneros de primeira necessidade, né, de distribuição de dinheiro, né, pelo governo para que essas pessoas possam se alimentar, né. Então, eu acho que esse é o grande destaque, né, eh, dessas abobrinhas mitológicas de hoje, né, o Bolsonaro tem a cara de pau, né, de distorcer em cadeia de rádio e TV as palavras do diretor da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, ele não fez nenhuma autocrítica, né, e ficou usando subterfúgios para insistir, né, que na contradição entre fazer o isolamento social e cuidar da economia, né. Aliás, Bolsonaro continua ignorando, por exemplo, os estudos que foram feitos sobre a gripe espanhola, mostrando que as cidades, né, que mais se preocuparam em proteger a saúde das pessoas e menos com a economia, foram as que se recuperaram mais rápido depois. E, gente, a gente precisa entender o seguinte: se milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas morrerem nessa epidemia aqui no Brasil, ninguém vai segurar a economia num quadro desse. Até porque o Brasil vai virar um país pária, né? Imaginem o isolamento sanitário do mundo em torno do Brasil, né? O Brasil sem tomar o maior país do mundo entre os que decidem não tomar medidas, né? Ou medidas muito brandas, uma tragédia fantástica, né, um drama terrível acontecendo no nosso país e o mundo, né, isolando o Brasil. Aí a nossa economia vai ser destruída muito mais do que se a gente agir racionalmente. O problema é que o Bolsonaro, ele atende a interesses, né, nefastos do grande capital. Ele assumiu a presidência da República para destruir os direitos do povo, né? Para fazer a reforma da Previdência, radicalizar na reforma trabalhista, privatizar, enxugar o Estado, cortar as verbas da educação, da pesquisa e da saúde, né? Foi ele que começou isso, mas continuou. É um ultraliberalismo radical. Então, a disposição do Bolsonaro, inclusive, sempre foi cumprir o papel de capitão do mato para fazer esses ataques históricos aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, num momento como esse, ele continua preocupado com esses compromissos, né? Sem falar com sua base, né, anticientífica, né, formada pela extrema-direita laica ou e terraplanista ou pela extrema-direita fundamentalista religiosa. Então, o Bolsonaro, ao cumprir esse papel de capitão do mato, né, ao aceitar cumprir esse papel de capitão do mato, né, ele, na situação da pandemia, ele tem cumprido esse papel, né, de
ligar o foda-se, né, para a vida das pessoas, em nome de tentar salvar os interesses, né, de empresários que calculam, né, que mais para frente vão substituir os trabalhadores mortos e vai continuar tudo como está, né, mas eles estão redondamente enganados, né. O governo precisa trabalhar pelo isolamento social. O governo precisa, né, trabalhar para garantir que as pessoas que não têm como garantir a sua renda nesse momento, continue a ter acesso aos meios básicos de subsistência. E eu quero fazer um comentário também importante, que é o seguinte, né, a gente não pode também achar que a dicotomia hoje no país é entre o negacionismo do Bolsonaro e as boas ações de governadores e prefeitos, né. Na verdade, está todo mundo tomando medidas insuficientes. E a maior prova disso é o seguinte: qual é o maior desafio hoje para conter, né, uma disseminação acelerada da doença no nosso território? São as populações que vivem em condições sanitárias de habitação péssimas, né, que não têm como fazer o seu isolamento social. Então eu não vi em nenhum lugar nenhuma mobilização, né, com cara de esforço de guerra, de grande campanha, né, nenhuma mobilização pesada para garantir alternativa, né, de isolamento social para quem não pode se isolar na própria casa, né. Por exemplo, eu não vi notícia de nenhum lugar as escolas municipais, aqui no Rio são 1.500 escolas municipais. Por que que elas não estão sendo preparadas para servir de alternativa para o isolamento? Né, prédios abandonados na nossa cidade, né, estádios de futebol, né, o que a prefeitura está fazendo é organizar 400 vagas, né, para a população em situação de rua do São Bódromo, né, e a população em situação de rua chega a 15.000 pessoas atualmente aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem que tomar cuidado também para não cair, né, numa simplificação achando, a contraposição ao Bolsonaro são esses governadores e prefeitos fodões que estão fazendo o que tem que ser feito, né. E de novo, o Bolsonaro tentou faturar, né, na eh, Bolsonaro tentou de novo faturar no resgate lá dos brasileiros que estavam na China, né. Bom, vamos lembrar, em primeiro lugar, né, que esses brasileiros tiveram que lutar muito para conseguirem, né, ser resgatados e também que, nesse momento, milhares de brasileiros estão tentando voltar no Brasil sem conseguir e muitos deles denunciando que não estão tendo nenhum apoio das autoridades. Então, pessoal, esses são meus comentários sobre as abobrinhas mitológicas, né, do presidente da República na sua declaração hoje, né, em cadeia de rádio e televisão. Né, Bolsonaro segue na sua linha genocida de não garantir o isolamento social, né, no nosso país, e nós seguimos na nossa linha, né, de lutar pelo fora Bolsonaro, entendendo que somente através do afastamento do presidente da República a gente pode, né, ter medidas efetivas de combate à pandemia no Brasil. Né, mas também precisamos enfrentar com crítica a ação de governadores e prefeitos, né, que estão tendo a vida facilitada pelo Bolsonaro, né, porque ao serem comparados com o Bolsonaro, parece que estão agindo corretamente, mas também estão deixando muito a desejar. Vamos seguir na nossa luta, né, para que todo o povo brasileiro tenha direito ao isolamento social, tenha direito ao tratamento, né. Aliás, o Bolsonaro não apresentou nenhum número concreto sobre o tratamento, sobre, né, falou só que estão fazendo isso, aquilo, mas sem apresentar dados, né, e também o direito ao acesso aos meios de sobrevivência durante essa crise. Isolamento social, tratamento e acesso aos meios de sobrevivência. Seguimos na luta. Fora Bolsonaro!